oportunidade, nossos irmãos da live, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. A fidelidade a Deus, queridos, tem que estar acima de tudo na nossa vida. Glória a Deus. Estava vendo um testemunho de uma jovem na rádio que ela pegou uma queda e atingiu toda a parte da coluna dela, ela não poderia mais andar. E a mãe dela levou ela ao médico, levou ela em vários lugares, e o médico praticamente falou que ela não poderia mais andar. Mas o coração daquela jovem, daquela mãe, num momento tão de dificuldade, tão obscuro, porque não é fácil lidar com essa situação. A gente sabe que quando uma pessoa na nossa família adoece, ou um filho, um parente próximo, mexe com a gente, abala as estruturas da gente. Isso é normal do ser humano. Mas, queridos, pelo jeito que aquela jovem buscou a Deus e confiou, foi fiel, ela foi numa casa de oração, ela contando testemunho na rádio. O médico desencaminhou ela, disse que ela não poderia de maneira nenhuma andar mais. A pessoa mais jovem da idade da Bia parar de andar, depender das pessoas, isso é muito difícil. Pai velho, tem ali o nosso irmão evangelista Júnior, né, pai velho? Vê a dificuldade que é lidar com cadeirante ainda, uma pessoa cheia de vida, não é fácil a vida do pai velho. Mas aquela jovem, eu senti no coração dela que ela tinha uma fidelidade com Deus, uma fé tão sobrenatural. Isso é interessante porque tem gente que não é nem crente, tem pessoas que não professam ser em Jesus Cristo, não acreditam em nada, mas são pessoas que têm uma fé tão grande dentro dela mesma, que elas conseguem muitas coisas, por isso que tem muito ímpios, aí ricos e trilionários. Uma das maiores pessoas, que as maiores bênçãos são os ímpios, porque essas pessoas expressam uma fidelidade naquilo que elas acreditam, que aquilo acaba acontecendo na vida dela. Mas quando você conhece a verdade que foi pregada aqui, é diferente, né? Porque o crente, ele vive da fé, ele vive do sobrenatural de Deus. Ele sabe que se acontecer algo na família dele, na vida dele, espiritual, em qualquer aspecto da vida dele, ele tem um Deus que, se quiser, ele faz. E se ele não quiser também, ele não faz. Mas ele continua sendo Deus. Aleluia. Então aquela jovem foi numa oração. Ela encheu o coração dela de fé e foi lá e Jesus curou ela, estrondeou. Aleluia. E de lá saiu tão alegre com a sua mãe e sua família, que foram correndo contar o testemunho por onde quer que eles andassem. Aleluia. E o nome do Senhor foi exaltado e glorificado, porque a fidelidade dela estava acima de tudo, querido. Glória a Deus. Isso não é diferente na nossa vida. Nós vamos enfrentar sim barreiras. Nós vamos sim enfrentar problemas fortes e grandes na nossa vida, para o futuro ou também no presente. Mas uma coisa nós vamos aprender nessa noite: se a gente for fiel a Deus, eu estou falando de fidelidade a Deus nessa noite. Aleluia. Se você for fiel a Deus em tudo, acima de tudo, a probabilidade dele fazer um grande milagre, uma transformação mas tão grande, mas tão poderosa na tua vida, é de 100%, eu te digo nessa noite. Glória a Deus, eu creio. Mas tem que ser fiel a Ele. Aleluia. Apocalipse, a profecia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso é promessa. Promessa para aqueles que creem na palavra de Deus e no sobrenatural de Deus. Você é fiel a Deus? Aleluia. Nós somos fiéis verdadeiramente a Deus. Deus está batendo nessa tecla nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Porque se formos fiel a Ele até o último dia da nossa vida, a gente vai morrer, vai para o pó da terra. O texto está dizendo, mas Ele vai nos ressuscitar naquele grande dia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar com um passaporte garantido para a vida eterna. E as promessas dessa terra, o melhor, vai estar nas nossas mãos. Aleluia. Na vida da igreja, daqueles que acreditam na fidelidade de Deus. Então o capítulo 3 de Daniel vai revelar essa fidelidade de Deus
dos 3 amigos de Daniel. Os 3 amigos de Daniel estão aqui em Bagdá, perto de Bagdá, no atual Iraque. Eles saem de Jerusalém, eles são levados para a Babilônia, que é o atual Iraque hoje. A quilometragem dá 1.100 quilômetros, longe da sua terra, longe de tudo. Vão para uma terra onde vão mudar os seus nomes, vão mudar completamente, vão para uma cultura completamente diferente, queridos. Hoje, olha como era a cidade de Babilônia, uma grande metrópole do mundo antigo, aonde comandava um rei tão soberbo, mas tão rico, mas tão poderoso, mas tão soberano, que ninguém batia de frente com ele. É nesse contexto que eles vão. Hoje está aqui a ruína da Babilônia, que Saddam Hussein tentou recriar e construir, mas não deu certo, porque a profecia diz que ia continuar em ruína. Está até hoje em ruína e nunca mais se ergueu. Está aqui as ruínas da Babilônia antiga, para você ver que a palavra de Deus tem poder com aqueles que são fiéis a Ele. Está aqui o rio Tigre, está aqui a Babilônia. Eu fui no satélite buscar essa imagem, para mostrar para você que vale a pena ser fiel a Deus em tudo. Glória a Deus, Que vale a pena você vir aqui buscar conhecimento, aleluia, e fortalecer a sua fé. Então, no capítulo 1 de Daniel, eles estão jovens, a idade de 13, 14 anos, no capítulo 1, diz que esses 4 jovens da linhagem real, eles são da linhagem real, porque Nabucodonosor não vai colocar no reinado dele qualquer pessoa, não, ele só pega os melhores para trabalhar e assistir lá na corte. E a Bíblia diz que esses 3 jovens, quando chegam na Babilônia, eles fazem um propósito com Deus de não se contaminar com as iguarias do rei, no capítulo 1. Por quê? Porque as iguarias, tudo que entra no palácio do rei é consagrado a ídolos, que eles são crentes de verdade, e a fidelidade de Deus está acima de tudo na vida deles. Eles fazem um propósito com Deus e Deus toca no comandante e eles resolvem não comer as iguarias do palácio do rei e passam a comer só legumes, e lá Deus começa a honrar ele. E no capítulo 2, Daniel já estava numa idade mais avançada. O rei tem um sonho muito forte que nem ele sabe o que ele sonhou. E Deus dá a revelação para Daniel dessa estátua. Daniel revela o segredo dessa estátua, que Nabucodonosor é o cabeça de ouro, mas que depois dele viria reinos inferiores e poderosos, como os médios, os persas, aqui os gregos de Alexandre o Grande, Roma, e hoje aqui onde a gente está, na atual Europa e nas nações dessa terra, que o barro não se mistura mais com ferro. E no capítulo 3, que nós vamos estudar, o rei faz uma grande imagem e coloca no centro da cidade. Será que ele era poderoso? Ele não se conforma em ser somente cabeça de ouro, ele manda fazer uma estátua do corpo todinho de ouro, para mostrar que ele é o soberano da terra, e que se alguém bater de frente com ele, vai enfrentar o castigo severo, porque ele não perdoa, ele é ímpio. Eu estava pesquisando, o ouro bate recorde e barra padrão já custa R$1 milhão. Veja a loucura e como esse reino é poderoso. Uma barrinha dessa hoje está valendo R$1 milhão. Para você ver a grandeza desse reino, ele mandou fazer uma estátua de 30 metros de comprimento por 3 metros de largura. Tudo de ouro, querido. A Bíblia diz que é de ouro. Alguns estudiosos dizem, não, ele só revestiu de ouro, mas mesmo assim é ouro para dar e vender. Tudo para mostrar que ele é poderoso e que ninguém pode bater de frente com ele. Aqui está a Babilônia. Do capítulo 2, do capítulo 3 se passam 20 anos, os estudiosos dizem. E aqui está o reino da Babilônia. Um contexto histórico. Apelidada de Babilônia. Essa foi uma importante cidade da antiguidade que é considerada por muitos
primeiros avanços sociais, tecnológicos e culturais da nossa sociedade atual. Algumas das primeiras civilizações do mundo surgiram na região da Mesopotâmia, área que hoje corresponde ao atual Iraque e parte da Síria, também conhecida como a veracidade da Bíblia. A Mesopotâmia estava localizada entre os rios Tigre e Eufrates. A gente estuda Daí nasceram algumas das primeiras grandes civilizações da antiguidade, como os sumérios, ele mandou fazer para a mulher dele. já Será que ele tinha a dinheiro? civilização babilônica. Encontramos sob o comando de Nabucodonosor segundo o renascimento da Babilônia entre os anos de 605 e 562 a.C. Nabucodonosor travou importantes batalhas contra os exércitos assírios que estavam instalados na Mesopotâmia, onde os venceu. Outro evento de destaque foi o cerco a Jerusalém feito por Nabucodonosor em 597 a.C., onde ele realizou uma campanha militar sitiando toda a capital de Judá. Jerusalém se rendeu e o rei Nabucodonosor levou o povo de volta para a Babilônia como prisioneiro. Então, querido, é só um contexto histórico para ver o poder desse rei. Porque quando a gente vai estudar na história, a Babilônia, quem fundou foi Nimrod. Ele colocou aquela grande torre de papel e era muito grande, só que ela foi destruída. E Nabucodonosor vai reconstruir todo aquele sonho de grandeza do passado. É por isso que o texto continua assim, versículo 3, capítulo 3, versículo 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Esse rei, a gente sabe que todo ditador, ele quer perpetuar o nome dele na história. Por isso que você vê, se você for lá na Coreia do Norte, tem uma estátua de cada ditador lá. Tem do pai do Kim Jong-un, que está no poder agora, tem o Kim Jong-il e tem o Kim Jong-un, que é o avô dele. Ela está lá. E toda vez que as pessoas passam por lá, pelaquela praça que tem aquelas imagens alta, grande, poderosa, elas batem continência e adoram eles. E se não adorar, vai preso ou vai morto. Então todo ditador, ele tem isso na mente dele. Você vê o que aconteceu agora na Síria? Tinha uma estátua lá do pai do Bashar al-Assad. O povo foi lá, destruiu, estava chutando a cabeça dele, dando um tapa na cabeça dele. Você sabe que eu vi na televisão. Mas todo ditador, ele pensa que ele nunca vai sair do poder. Que ele sempre vai ficar lá, que ninguém vai tirar ele, mas isso é uma grande ilusão quando a gente vai estudar a história. Deus, ele vai tirando todo mundo da frente. Vai surgindo outro, mas Deus vai tirando. Por quê? Porque eles têm isso em mente de ser adorados. E ninguém pode bater de frente com eles, que eles mandam matar mesmo. A imagem media 30 metros, alguns estudiosos dizem, de altura por 3 metros de largura. De forma mística, tudo era voltado ao número 6. 3 deuses eram adorados na Babilônia. Anu era um dos deuses principais, Anu, Marduk, e Bel e Nabe. Agora hoje o maior, depois de Anu ou Anu, foi Marduk, o mais poderoso, que era o pai de todos os deuses. Era comum atribuir números aos deuses da Babilônia. O número 6 representava o deus menor, Anut, Uruk. O número 60 representava o deus maior, Marduk, ou Bel. E o número 600 representava o panteão, o conjunto dos deuses da Babilônia, que dá 666, que é o número de homem, ao número do anticristo no futuro que está vindo aí. E no versículo 2 e 3 do capítulo 3, depois de convocar os sátrapas, os prefeitos, governadores, os conselheiros, tesoureiros, os juízes, magistrados, todas as autoridades das províncias assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer o rei Nabucodonosor. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todas as autoridades das províncias se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Ele mandou chamar todo mundo que comandava as 120 províncias da Babilônia. E quem não viesse ia pagar com sua vida.
Mandava chamar porque ele queria que todo mundo adorasse essa estátua que está aí, naquele momento, na Babilônia. O arauto leu o decreto do rei para o povo no versículo 4, que o povo tinha que obedecer quando tocasse os instrumentos, no versículo 5, da citada, do saltério, da gaita, do fole, da trombeta, do pífano, da harpa, todo mundo ia ter que adorar. Ao ouvir a música, todos deveriam se prostrar à estátua, no versículo 6. O poder do louvor, a música alegra, emociona e envolve a pessoa. Por isso que ele contratou muitas bandas, mas foi um evento muito esplêndido e grandioso, querido. Aqui é um show muito grande para engrandecer o nome do rei e da sua estátua de ouro. Vamos fazer. Quem não obedecesse seria lançado numa fornalha de fogo ardente, no versículo 6. Todos os povos se prostraram diante dessa estátua. Olha só a multidão. Isso aqui ilustra realmente como aconteceu. Misael, Ananias e Azarias não ajoelharam diante da imagem. E os outros ficaram furiosos. Por quê? Eles não o ajoelharam porque eles eram o quê? Fiel ao Deus soberano de Israel. Glória a Deus. Isso é fidelidade a Deus acima de tudo, queridos. Se eles se mantiveram firmes e não se ajoelharam perante a estátua do rei Nabucodonosor. Vejam que eles são administradores. Quando eles chegam jovens na Babilônia, eles vão assistir no palácio do rei. E no capítulo 2, depois que Deus revela o sonho da estátua para Daniel, Deus exalta ele. Daniel pede ao rei Nabucodonosor para que coloque eles como administradores das províncias. Então eles tinham por obrigação adorar a imagem do rei. E quando eles não fizeram isso, eles estão o quê? Batendo de frente com o rei Nabucodonosor. Aleluia. Porque eles não se ajoelharam, porque eles conheciam a palavra de Deus que o presbítero pregou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará em qualquer momento da nossa vida. O texto diz assim, Êxodo 20, do 3 ao 5, não terás outros deuses diante de mim. Eles conhecem a profecia e a palavra da Torá, Pentateuco. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Aleluia. Deus zeloso. Ele não troca a glória dele por ninguém, o texto diz. Isaías 42, 8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a ninguém, não repartirei o meu louvor com ídolos esculpidos por mãos humanas. É isso que está dentro do coração desses jovens que não se prostraram, foram fiel a Deus até o fim. Por fim, satisfarei a minha fúria, Ezequiel 16:42, contra você, e meu ciúme se acalmará, ficarei tranquilo e já não ficarei irado com você. Por quê? Porque Deus tem ciúme de nós. Deus tem ciúme das suas criaturas. Tiago 4:5 diz: o que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes de nós? Por quê? Porque nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. O homem e a mulher faz parte da coroa da criação de Deus. O feito mais esplêndido que Deus fez foi o homem, a mulher, para gerar filhos nessa terra e adorar o Deus poderoso de Israel. Por isso que Deus tem ciúme de nós. O Senhor é bom, é forte e refúgio. Quando vem a aflição, está perto dos que nele o quê? Confiam. Esses jovens tinham isso dentro do seu coração. A gente tem que ter como os cristãos e como os crentes, como pessoas que acreditam nas coisas do Senhor. Se a gente confia em Deus, queridos, se a gente confia em Deus na aflição, no momento mais difícil, olha, não é bom, o Senhor é bom, é forte refúgio, e é forte refúgio quando vem a aflição. Sempre a aflição vem na nossa alma. Está perto do que
neles confiam. Foi o que aconteceu no caso desses jovens. Eles foram levados perante o rei, versículo 13 a 22. Nabucodonosor deu uma ordem, uma segunda chance a eles. Por quê? Porque estava cheio de gente lá, vários governadores, vários administradores, vários prefeitos, muita gente. Era uma humilhação, era uma afronta muito grande ao rei. O rei manda chamar eles para dar uma segunda chance de eles adorarem e glorificarem a sua grande imagem. Todos se ajoelharam ao ouvir a música, a imagem. Misael, Ananias e Azarias se mantiveram fiéis. Glória a Deus, aleluia. Não se dobraram, não se humilharam, porque crente não se humilha perante as aflições e os ciclos dessa vida. Daniel 3, 16 ao 18 diz assim: Sadraque, depois de ter mudado seus nomes, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Será que eles têm fé? Será que eles são fiéis a Deus? Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servirmos pode nos salvar. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Eles não querem saber se Deus vai salvar eles ou se não vai. Eles estão aqui exaltando num patamar tão alto Deus. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Aleluia. Se Ele quiser me dar, Ele me dá. Isso é fé, isso é amor por Deus. É você reconhecer e ser grato a Ele por tudo que Ele faz na sua vida. Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livra lá de suas mãos, ó rei. Já profetizando aqui, ó. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que Ele não nos livre, se fosse um crente desse daí que se Jesus não dá, eles querem jogar logo Deus na parede, querem abandonar a igreja, querem acabar com tudo. Aqui a gente vê que a fé deles, o amor deles por Deus está no patamar muito alto acima de tudo. Olha o que eles dizem: mas ainda que Ele não nos livre, nós vamos permanecer fiel. Glória a Deus, aleluia. Ainda que não aconteça, eu vou permanecer fiel, porque vale a pena ser fiel. Glória a Deus. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, isso falando para multidões humildes, para glorificar o nome do Senhor, que jamais serviremos os seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou aqui na província. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Fiel. Já estava evangelizando Nabucodonosor, preparando o terreno para eles se converterem ao futuro. Nabucodonosor mandou amarrá-los e aumentar 7 vezes mais a fornalha com que ele foi confrontado pelos 3. Nabucodonosor ficou encurralado, queridos. E o texto diz: eles foram lançados no fogo, versículo 23 ao 30. Nabucodonosor percebeu algo estranho no versículo 24. Havia 4 homens no fogo, no versículo 25. Isso impactou ele. Eles estavam soltos, passeando no fogo, e nada tinha ali acontecido, porque o 4º homem da fornalha estava lá, porque eles foram fiéis a Deus até a morte. Deus deu a coroa da vida deles. O aspecto do 4º homem era semelhante a um filho dos deuses, versículo 25. Nabucodonosor queria saber quem era o 4º homem e como eles ainda estavam vivos. Isso é loucura, queridos. O homem da fornalha estava lá. Quando passar por águas profundas, Isaías 43, 2, que é um clássico, estarei ao seu lado. Foi o que aconteceu com eles. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não queimará. As chamas não lhe fará mal. Eu sou meu Deus. Será que vale a pena ser fiel a Deus? Aleluia. Será que vale a pena a gente ser fiel a Deus acima de tudo? Vale, não vale muito a pena. O rei se aproximou do fogo e chamou para sair da fornalha no versículo 26 a 27. Ele
ficou impactado. Misael, Ananias e Azarias saíram totalmente salvos, sem qualquer cheiro de fumaça. Eu acho que Jesus passou totalmente debaixo do braço deles, lá perfumou eles com o óleo do Espírito Santo. Oh, glória. Eles saíram cheirosos. Aleluia. Nem o sinal da fumaça, querido, mas que milagre poderoso. Nabucodonosor louvou a Deus. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o Deus de Israel. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas de monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Ele nunca tinha visto um Deus tão forte e tão poderoso como Yeshua Glória a HaMashiach. Deus. Aleluia, Senhor. E a pergunta: e você? E eu, e nós, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Temos colocado Deus em primeiro lugar? Temos sido fiéis a Deus verdadeiramente? Vamos orar nessa noite. Não se deixe influenciar pelo mundo, queridos. Ofereça o seu louvor somente a Deus. Não tenha medo de perseguição. Jesus passa pelo fogo com você. Deus te livra do perigo. Seja fiel a Deus. Vamos orar agora e ir aos nossos lares. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia. Deus. Glorificado o nome do Aleluia, Senhor. Senhor. Glória a Deus. Vamos para minha hora. Louvado seja, meu Pai, teu nome. Fecha teus olhos, querido. Se você quer oração especial, vem aqui na frente. Aleluia, Senhor. Maravilhoso Deus. Estamos aqui, Pai. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite para te pedir perdão. Eu estou sorrindo. Fala com Deus agora, querido. Se a tua fé está fraca no Senhor, hoje é o momento dele te restaurar. Fecha teus olhos. Uma coisa eu te falo nessa noite, Pai. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel para nos socorrer. E Deus é fiel para fazer coisas grandiosas. Apresente a sua causa ao Senhor nessa noite. Use a sua fé. Use a sua fé. Esses jovens chegaram na Babilônia, cresceram na Babilônia e permaneceram fiel a Deus. Nas aflições, nos momentos difíceis, na caminhada. Seja fiel a Deus acima de tudo nessa noite. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena servir Jesus. O Deus que livra. Deus que livra da fornalha do seu povo. É Ele que faz. Ele é o Deus do livramento. Ele é o Deus da cura. Ele é o Deus que Ele passeia pelo fogo na tempestade da vida. Ele é o soberano Deus de Israel. Permaneçam firmes em seus propósitos com Deus. Permaneçam firmes nos propósitos com Deus. Não quebre os seus propósitos. Você precisa entender. Olha aqui para mim, ó. É que Deus nunca se atrasa. Ele sempre chega na hora Ele certa. não vai te livrar da fornalha, mas Ele vai te livrar na fornalha. É verdade. Deus nos livra. As pessoas vejam Deus nos abençoa nos momentos mais difíceis da nossa que vida. você entre na fornalha, sabe para quê? Para que o nome dele seja glorificado sobre a sua vida. E quando Ele quer fazer, Ele faz onde Ele quer. Que quando Ele quer agir, Ele age aonde Ele quiser. Ele é Deus. Diz que quando o rei Nabucodonosor ordenou a execução, Glória a Deus. Glorificado o nome do Senhor. Mesaque e Abednego, Verdade, Deus. a Bíblia diz que ele consulta os conselheiros e ele fala assim: ei, o que está acontecendo? Não foram 3 homens que eu disse a
importa é a nossa fé. O que importa é o nosso compromisso com Deus. Deus nos honra. Deus nos honra, queridos. Deus nos honra, queridos. Nós temos que ser fiel a Ele. Deus da fornalha está aqui nessa noite para nos abençoar. O Deus que livra está aqui nessa noite. O Deus que livra na fornalha. O Deus que livra em qualquer circunstância da nossa vida e da vitória, abençoa o seu povo. Tudo que Deus nos pede é a nossa gratidão. Seja grato a Deus. Mas o ano está terminando. Mais um ano está indo embora. Nós estamos aqui com vida. Nós estamos aqui com saúde para caminhar. Nós estamos aqui para ser levantados, encorajados na presença de Deus. Não desista de Deus. Não desista da sua família. Não desista do seu chamado. Não desista do seu propósito. Deixa Deus glorificar o nome dele, qualquer que seja o local, o momento das nossas dificuldades. O Deus está aqui, o soberano Deus de Israel. O Deus soberano está aqui, o Deus que livra na fornalha. O Deus que passa pelo fogo do seu povo para abençoar o seu povo. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, os teus filhos. Abençoa, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Abençoa, Senhor, os nossos sonhos, nossos projetos. Que possamos nos unir mais como igreja. Que possamos orar mais como igreja. Que possamos fazer a diferença nesse mundo corrompido pela maldade, pela ganância, pelo ódio, pela sede de poder. As pessoas estão se matando por poder. As pessoas estão se matando, Deus, por causa do poder. O poder do homem nessa terra é limitado. O poder do homem nessa terra é limitado. Mas o poder de Deus é fiel. O Deus soberano de Israel é fiel, queridos. É fiel para nos socorrer. O Deus de Israel está aqui nessa noite. Entrega a sua vida para Jesus nessa noite, você que está na live. Vale muito a pena ser fiel a Deus. Queridos, se eu particularmente não fosse fiel a Deus, eu não estaria mais aqui nesse lugar. Se eu não fosse fiel a Deus, eu estaria no mundo, querido. Mas por causa da minha fidelidade com Deus, Deus tem abençoado a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Deus tem abençoado, querido. É incrível. É no momento difícil que Deus mostra a glória dele. Deus tem manifestado a glória dele nos momentos mais difíceis das nossas vidas. As maiores bênçãos chegam no momento que tu não espera. Pode intercalar o louvor do teu coração. Só basta ser fiel. Só basta ser fiel. O Deus fiel nessa terra. O Deus de Daniel. O Deus de Misael, Anania e Azarias está aqui nessa noite. Olha aí. Não pode dividir. Não pode dividir. Eles foram fiel a Deus. Eles não olharam para a multidão adorando a imagem de Nabucodonosor. Eles olharam para Deus. A fidelidade tem que ser com Deus. Quando você é fiel a Deus, você caminha com alegria para a igreja. Você faz a obra de Deus sem ninguém estar pegando no seu pé. Você faz porque você o ama. Você o adora. Você é grato. O teu coração está cheio do Espírito Santo de Deus. Você quer falar do amor de Deus? Tem que ser fiel até a morte. Deus está falando
Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Aquele que habita